Olá, eu sou Yara Zorzal Olá, eu sou Ed Martins. e hoje nós estamos de volta com o Branding com IA. E nosso tema hoje é um tema muito quente, inclusive acho que em todos os pontos. A gente vai falar sobre lançamentos e, obviamente, sobre lançamentos inteligentes. Muito bom. Para a gente não esquecer da inteligência humana nesse processo, que é fundamental, e não só em organizar as etapas, como também conseguir ter sucesso. Mas vem cá, Yara, quem é você? Pois é, né? Vamos nos apresentar aqui rapidinho, porque às vezes é a primeira vez que você está chegando aqui. Meu nome é Yara Zorzal, eu sou idealizadora da Igara. Eu sou mestre em design, especialista em DNA de marca e eu trabalho com mentoria de branding estratégico, auxiliando empresários a transformar expertise em pipeline qualificado e posicionamento, slow content. São vários nomezinhos aqui em inglês, mas se vocês voltarem, inclusive, a algumas lives anteriores, a gente explica o que é o pipeline, que seria, na realidade, o funil de vendas, e o que significa também slow content, que é uma forma de você trabalhar o seu conteúdo sem essa loucura do mercado de achar que você tem que postar 3 vezes por dia ou às vezes até 75 vídeos por dia. Então a gente convida vocês a olharem também aqui na nossa timeline os vídeos anteriores dessa primeira temporada. E você, Ed? Explica um pouquinho. Tá bom, falo sim. Meu nome é Edmar Martins, mas pode me chamar de Ed Martins, como a maioria me conhece. Eu trabalho há mais de 25 anos desenvolvendo experiências, software e sistemas na parte de tecnologia. Atualmente tenho a empresa Fine Tips, que trabalha com letramentos de IA, treinamentos e também a oportunidade de integração entre sistemas de forma inteligente. E recentemente estou me especializando em inteligência artificial para negócios, em combinar essa parte de inteligência artificial com também a outra especialização pelo qual eu tenho em neurociência. Então, essa é a ideia, é unificar uma forma inteligente de considerar o que a gente tem, né, como relevante de inteligência humana e artificial junto e misturado. Maravilhoso, né, gente? Assim, ó, só top, de verdade. Bebam bastante dessa fonte, muito Vamos boa, lá. tem muitas coisas boas pra gente. E aqui dentro do Branding com IA, a ideia é exatamente trazer formas diferentes de posicionamento com o uso tanto de inteligência artificial quanto de inteligência humana. Né? Acho que esse é um ponto bem importante da gente colocar aqui, porque a inteligência artificial ela vem, na realidade, expandir o que a nossa inteligência humana já tem desenvolvido e dar uma velocidade boa aí para gente também. Então a gente vai começar falando um pouquinho com vocês sobre o que era o lançamento. O que é lançamento? Acho que isso é um ponto legal da gente explicar, né, Ed? Assim, o que é lançamento? Sim. Eu vou até te pedir para fazer essa explicação para a galera. O que é essa forma de venda? Bom, quando a gente se preocupa em vender alguma coisa, a gente tem, na verdade, que pensar de forma organizada e objetiva algumas trilhas que nem sempre, na hora que a gente tem essa intenção e essa excitação de criar um produto ou serviço, na hora de demonstrá-lo, pensar no preço e tudo mais, a gente acaba não pensando. Então, um lançamento, se a gente não se organizar em segurar um pouco a ansiedade, segurar um pouco a parte quente do rolê, de falar, nossa, que legal, que produto bacana, que como vai ajudar pessoas, é super acessível, etc, etc, e vai me ajudar também, claro, né, no meu faturamento, na minha propagação, de posicionamento de marca e tudo mais, se a gente não tiver essa preocupação de segurar essa ansiedade e trabalhar alguns detalhes estratégicos e de importância, né, na hora de, inclusive até de prevenir erros e tudo mais, ele vai acabar dando errado. E aí a Yara vai tentar entender mais ou menos assim, trazer alguns pontos bem interessantes e inteligentes
para que a gente possa conseguir evitar esse tipo de problema? Quais seriam, Yara, esses problemas, esses pontos aí tão relevantes? Então vamos lá, vamos tomar aqui várias bases aqui para que vocês consigam já se sentirem situados dentro da situação. Né? O lançamento existem várias formas, né? E como o Ed falou, o lançamento ele é uma forma de você vender um produto. E a gente pode fazer tanto com ativações mais lentas, quanto aquele famoso 6 em 7, aquela coisa de você fazer várias lives gratuitas, para a pessoa poder conhecer o seu trabalho e aí depois acabar comprando de você. Então existem várias maneiras da gente fazer. E aqui, antes da gente entrar em como evitar os problemas, eu quero falar um pouquinho do que é comum de se ver no mercado e que leva a grandes problemas. Quando a gente começou com o boom do lançamento, ele estourou muito na pandemia, mas isso já estava rodando aqui em Belo Horizonte e no Brasil, né? Como um todo, desde ali mais ou menos 2016, 17, já tinha começado a ter o movimento. Uhum. Inclusive, eles eram feitos dentro do Facebook. E em 2020 deu aquele estouro grande de lives e tal, até porque as pessoas tinham tempo. As pessoas poderiam dispor do tempo de ficar assistindo vários tipos de aulas diferentes. E deu-se uma ideia muito grande de você ter que ser rápido. Você tem que vender rápido, você tem que lançar rápido. E por que deu-se essa ideia? Porque quando surgiu esse movimento, era um movimento de lançamento para te ensinar a vender no formato de lançamento, nesses formatos de lives. Então, o que eles traziam era, eles precisavam, as pessoas como um todo desse mercado, precisavam mais rápido de cases de sucesso. Então foram se pulando grandes etapas, né? E a gente foi tendo aquela ideia do vende primeiro, depois você grava seu curso ou você entrega ao vivo. E aí o que as pessoas foram começando a perceber, e que lá na frente o Ed vai falar um pouco disso pra gente, é a dificuldade de sustentabilidade, de sustentar esse movimento. Então, antes, as pessoas começavam, como que estava o modelo de lançamento até, vamos colocar aí, cerca de um ano e meio atrás, a gente tinha ainda muito esse lançamento que era um fluxo que ele era baseado bem em intuição. Você tinha lá 60 dias para você poder fazer esquenta e você começava a falar daquilo. Depois você colocava aquela ideia, criava a oferta, lançava, e aí, depois que você fazia isso, que você entendeu o que estava acontecendo. Você entender, tipo, quais que eram as falhas do processo, por que apareceu poucas pessoas na sua live, o que aconteceu de errado no seu produto, por que seu produto é muito complexo. Esse é um grande problema desse tipo de lançamento, aonde você vende primeiro, né, e depois você grava ou depois você entrega, que é essa ideia da complexidade. A gente já conversou sobre a questão do meu cérebro diferente, né, da neurodivergência. Então, assim, eu tenho pensamento arbóreo. Então, para mim, fazer coisas simples é mais difícil do que coisas complexas. E tem muita gente igual, gente, assim, que faz às vezes umas ideias e, nossa, eu vou entregar 30 horas de não sei o que dia. Como? Quando que você vai conseguir fazer isso? E você já vendeu. E aí a pessoa só se vê num burnout e sem resultado, e muitas vezes com muitas pessoas insatisfeitas. Né? Então a gente tem que pensar período de venda, que é onde eu vou falar aqui, e a gente tem que pensar como sustentar tudo, que o Ed vai trazer isso pra gente muito bem, tipo, desenhado. Então, eu quero reforçar uma coisa aqui com vocês, que é bem contraintuitiva. O mercado não recompensa quem executa primeiro, recompensa quem aprende antes. Isso é bem contraintuitivo dentro da nossa ideia de produtividade, fazer as coisas rápido, de entregar rápido. Mas assim, gente, se você lançar rápido, mas lançar errado, isso é um problema gigante para a sua marca, para o seu posicionamento, para recuperar, porque às vezes você gastou dinheiro em tráfego, enlouquecidamente,
e aí quando você vê, você não fecha a caixa. Eu trabalhei alguns bons anos com uma empresa que era uma empresa que fazia lançamento. E eu já vi isso acontecer demais. Demais. Tipo, nossa, a gente faturou 500 mil, mas gastou 550 mil com tráfego. Tipo, sério mesmo, assim. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, coisas que são importantes da gente fazer antes de lançar. Primeira coisa, a gente tem que começar a investigar o mercado. A gente precisa começar a fazer pesquisas, testar, validar as hipóteses. É isso mesmo que as pessoas estão querendo? Esse tipo de produto faz sentido? Uhum. Eu consigo entregar esse produto no período que eu estou prometendo entregar? Porque isso também é importante. Então, uma coisa que às vezes eu faço muito quando eu estou criando algum produto meu é pegar algumas clientes antigas, às vezes dou um desconto, alguma coisa assim, e aí eu entrego aquele produto da melhor forma possível para falar, olha, validei, deu certo, o resultado foi bom, eu tive feedback assim, assim, assado, antes de começar a vender esse produto de forma desgovernada. Isso é bem importante. Então, primeiro a gente faz esses testes, a gente valida as hipóteses, a gente cria o produto. Aí a gente vai fazer os processos de teste do produto que a gente criou, e aí a gente vai para o lançamento, porque aí a gente já tem evidência, a gente já tem feedback, as pessoas já falaram, não, esse produto é muito bom. E durante esse processo, e como vocês podem ver, bem parecido com o fluxo do Mass Middle, ele não é um processo linear, a gente vai fazendo mitigação de risco e de execução. Importante falar que não vai estar perfeito. Seu produto não vai estar perfeito. Você não vai ter colocado todo o conteúdo perfeito antes de começar, porque senão aí vira ficar adiando decisão, tá, gente? E aí falar, não, foi a Yara e o Ed falaram, não foi não, não foi a gente que falou isso não, tá? Isso é importante vocês saberem. À medida que você lança e aí você faz o produto, você vai descobrir mais coisas. A diferença é que no modelo antigo, as coisas que subiam eram às vezes falhas tão grandes, eram crateras, que matava marcas, matava canais, assim, tipo, pessoas que acharam que iam começar a fazer alguma coisa, quando se vê estão só endividadas e sem continuar. E aqui não, aqui te dá um caminho, te dá um mapa, você consegue se direcionar em relação a isso. E, obviamente, sim, vai ter pedra, vai ter buraco, a gente tem que organizar as coisas, sempre tem coisa para ajustar. Aqui mesmo na nossa live, né, a gente sempre está ali fazendo umas melhorias, ajustando, mas, de toda forma, né, você tem pelo menos uma substância. Você tem uma ideia melhor, você teve testes, tem algo que está te embasando. Você não está começando só no feeling. E aí, como então que a gente pode fazer isso? Tipo, provavelmente você vai falar assim, ah, eu não tenho equipe. Nem eu. Eu também não tenho equipe. Acho que o Ed também não tem equipe grande, né? Então, assim, é um processo diferente, tá? Quando a gente, antes, realmente tinham muitas coisas, eu batia muito nessa tecla, que eu falava, a gente nem tenta fazer. Nem tem, você não tem uma equipe aí com 30 pessoas, essas pessoas que são grandes players aí estão com uma equipe gigante, fazendo esse número de vídeos para eles e afins. Não faz isso porque você vai se embolar. Mas hoje a gente tem uma coisa nova no mercado, né? Assim, não tão nova, mas que está trazendo sempre atualizações e grandes novidades, que é a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela vai ajudar a gente exatamente a passar por todos esses processos. Então, eu utilizo ela tanto na inteligência de mercado, no processo de validação, para fazer pesquisa. Então, a gente tem aí algumas, né? A gente tem o Manus, o Perplexity, até mesmo o Gemini, mas para esse tipo de pesquisa, tanto o Manus quanto o Perplexity, eles são melhores. Então, a gente começa a fazer pesquisa de mercado, tipo, o que está rolando aí no mercado, quais são os tipos de produtos, qual o meu ICP, ele está comprando esse tipo de coisa ou ele não está comprando? Então, você começa a fazer esse movimento. Depois você vai para a validação. Aqui já não é só inteligência artificial, como eu comentei com vocês, vai precisar aplicar com alguém, né? E aí, assim, eu te sugiro você aplicar ou com clientes antigos,
que tem total liberdade de dar bons feedbacks em vocês, assim. Ou então você pode aplicar com um familiar ou amigo, mas aí eu não acho tão interessante porque pode sujar o seu ICP. Não necessariamente o seu familiar ou o seu amigo tem a mesma condição e está no mesmo posicionamento de mercado que o seu público, tá? Então, acho que isso pode, às vezes, dar uma sujada. Eu acho que é mais interessante quando a gente trabalha com potenciais clientes, mesmo assim. Então, a gente começa a fazer esse processo de validação, a gente certifica de que a demanda funciona, a gente começa a reduzir o risco. E aí a gente vai junto ali com a inteligência artificial, analisando padrões. Então, eu faço ali a aplicação. Então, aqui eu não uso, né, só a IA. Eu faço a aplicação, eu vou analisar os padrões junto com a IA. Aí eu vou colocar transcrição de áudio, eu vou colocar feedbacks, e eu vou começar a observar o que está funcionando. Aí a gente já começa a criar conteúdo, que aí vai ser a sua inteligência pessoal mesmo, mas aí a gente vai testar lá com a IA os tipos de conteúdos que podem ter sucesso, avaliar os engajamentos, e a gente vai fazendo este movimento, aonde a gente reduz o risco e reduz o tempo de execução. Né? Então, isso eu acho que é bem interessante, assim. Coisas que antes, se você fosse fazer sozinho, ou você ia dar crash, não ia conseguir mesmo, ia entrar no estado de burnout, ou você ia levar ali coisa de tipo 3, 4 meses para fazer, hoje você faz em um mês e meio. Então, isso é bem legal para a gente poder começar a entender que, assim, a inteligência artificial, a gente trouxe para nós uma possibilidade gigantesca de oportunidade de mercado. É saber utilizar, principalmente com critério e com discernimento crítico. Não é acreditar em tudo que a IA faz. Por isso que a gente tem a inteligência do mercado, a gente tem a parte da observação, validação, de conversar com o cliente. A inteligência artificial ela está acelerando processos. Ela não está resolvendo todos os seus processos. E aí eu vou passar agora para o Ed, que o Ed vai trazer mais profundamente para a gente essa parte de como fazer, então, essa implementação e, principalmente, que eu toquei um pouquinho ali na tecla, de forma sustentável. Exato. Então, nós temos aí essa possibilidade e durante esse processo de praticar todas essas dicas que a Yara trouxe para a gente tem que ter alguns pilares de preocupação. Ah, mas Ed, a gente precisa praticar isso necessariamente nessa ordem? Não, depende de cada... Tudo é um depende, né? Depende de como você tem as decisões aplicadas, depende do que você tem de repertório de conhecimento do negócio e do processo de tecnologia, de implantação de tecnologia, depende às vezes de um parceiro que você tenha oficial, como por exemplo a Yara comentou. Ah, o Ed não tem grandes equipes. Sim, em volume não. Mas hoje a gente tem parceiros oficiais que são inteligentes, que são pessoas que super estão com a gente sempre nos projetos e dando andamento nas entregas. E em paralelo, nós temos os robozinhos, as IAs trabalhando, que são os modelos, né? Que seguem esse processo de implantação. Então, hoje, por exemplo, a gente faz a parte de front-end das entregas para validação funcional, a gente faz a parte de back-end, que é a parte do banco de dados, a gente desenvolve, sim, um e-book, de repente, utilizando IA, a gente faz um post praticando também o uso de IA, mas a gente terceiriza esse desenvolvimento das entregas para elas? Não. A gente começa com o desenvolvimento de um esboço com elas, a gente discute e pede críticas sobre isso, sobre como ficou a versão final, olha, simula conversas, tentando entender como o engajamento das pessoas pode acontecer, se vai ou não acontecer, pede para ela criar um score em cima desse post para saber se esse engajamento vai acontecer ou não. Então, são pensamentos críticos que aí, por sua vez, a gente reforça, sim, são a parte inteligente de uso da IA. Então, você, por exemplo, quando você desenvolve um projeto e um processo de
desenvolvimento de um sistema ou de repente, uma implantação, a pergunta é, você foi lá e colocou um Prompt Master como missão para um agente de IA, por exemplo, um modelo que tem agentes, como humanos, por exemplo, que trabalha bastante nessa linha de agente. Então a pergunta é, a missão é essa, ótimo. Aí ele vai lá e resolve tudo para você e faz, ou o Lovable também, é um outro cara que também tem uma linha muito agêntica. E aí a pergunta é a seguinte, ele vai lá e entrega para você com tudo funcionando, nananã, naquele ambiente dele, tá tudo certo. Aí a pergunta é a seguinte, tá, ele entregou, tá funcionando, ótimo, maravilha. E se eu precisar saber, e se eu tiver uma auditoria nessa arquitetura desse sistema? O que eu vou conseguir ter de rastreabilidade e de observabilidade em algum lugar desse sistema, em algum painel? E eu não montei. Eu falei, então, precisamos montar. A IA vai lá, observa e executa isso e vai lá e monta. A pergunta de 1 milhão. Ela foi lá, executou, entendeu que precisa disso. Como ela não pensou isso no começo, ela executou, criou o painel e quebrou? Quebrou. É o que a maioria tem de problema, né? De executa, pede na ansiedade de ter o resultado da interface já funcionando com a versão final e não sei o que, Quando a gente dá um pé atrás e fala, pera, mas é auditável? Não, não é. Aí pede para a IA criar a auditoria disso, o painel de auditoria disso e de observabilidade, ela vai lá, vai ter que mexer em toda a arquitetura que ela não pensou no começo. Resultado, ela vai acabar quebrando. E aí o projeto para de funcionar. Então, isso por quê? Por causa da ansiedade de querer já chegar na entrega final, e aí da gente não ter essa organização e planejamento de execução. E aí por isso que a gente está aqui levantando esses pontos, porque a ideia é que isso aqui sirva como um checklist de planejamento de preocupações. Não precisa cravar na pedra, não precisa considerar isso como verdade absoluta, mas é um mínimo de planejamento para que você consiga executar e ter o resultado de forma escalável, tá? Na hora de criar uma marca, na hora de implantar um sistema ou na hora de criar até um e-book ou um post, por exemplo, tá? Então todas essas preocupações, elas são checkpoints de preocupações de inteligência humana, tá? E que na artificial, por ser sintética, ela vai respeitando esses checkpoints, ela trabalha melhor, ela vai entregar melhor, e você alimentando ela com os seus dados, do seu cenário, do seu contexto, da sua empresa, da sua marca, você vai ter automaticamente uma entrega e resultado muito melhor. Aproveito para enfatizar que esse detalhamento dessa implementação, dessa trilha que está aqui, ele está nesse QR Code, que você pode escanear, e aí você automaticamente, entrando no post do LinkedIn e comentando o termo IaaS, né, que seria IA sustentável, o S é de sustentável, você pode receber um e-book com mais detalhes de como colocar todas essas 12 etapas aqui em prática. Combinado? Beleza. Vamos a elas, então. Vamos a elas. Quer colocar alguma coisa antes da gente começar? Eu só, antes de começar o passo a passo, eu achei bem interessante isso que você falou de de quebrar, né, quando o processo do sistema, porque isso acontece também com o posicionamento de marca. Quando a gente começa a fazer o desenvolvimento, o comum é das pessoas quererem, tipo assim, quantos posts eu vou fazer? E aí eu vou começar a vender tanto, tal. E aí quando você começa a fazer o desenho, se você também começar só a fazer os posts sem pensar que aquilo ali tem que ter X pontos de contato, que você também tem que pensar em e-mail, como que você vai capturar esse e-mail? E esse e-mail, quando você for capturar, vai para qual grupo? E como que você vai automatizar isso? E qual que é a plataforma que você vai enviar esses e-mails de forma automática? Quem vai responder, né? Como vai responder? Quem vai responder, como vai responder, porque tudo isso acaba que faz parte de um processo anterior ao processo que a gente vê de fora, né? Tá no backstage ali. Isso, então a gente não exatamente. enxerga isso, e as pessoas focam muito no que enxergam. Então eu achei tudo isso que você falou assim, crucial, importantíssimo, e eu só quis trazer para poder mostrar para vocês que isso funciona para tudo. Não é só para o desenvolvimento do produto, mas isso também vai funcionar para o momento de fazer o posicionamento da sua marca, o lançamento e por aí vai. Vai lá, Ed, mostra para a gente os passo a passo.
É isso. Então, a gente tem aqui um checklist, um checkpoint de, como eu falei, preocupações de inteligência humana na hora de desenvolver, e o método dessa trilha, ele serve, como a Yara bem colocou, para você desenvolver uma marca, um posicionamento, um e-book ou, de repente, até um sistema. Então, você tem que se preocupar com o quê? Primeiro de tudo, qual é o problema de negócio que eu estou resolvendo? Tá? Então, automaticamente você tem que pensar onde eu estou, qual é o dia de hoje, o que, que eu estou tendo de problema hoje e para onde eu quero ir, né? Ou seja, o ponto A lá das aulas de física, né? O ponto A e B, de onde eu estou e para onde eu vou, tá? Então tudo tem sempre, quase sempre ciência relacionada. Segundo ponto seria, pera, mas existe uma definição clara de quem serão as responsabilidades? Quem serão os influenciadores ou participantes desse processo? Eu vou ter um QA, eu vou ter um analista, eu vou ter um designer de marca, eu vou ter um vetorizador, um designer de ilustrador que vetoriza a marca, ou eu vou fazer com IA a vetorização, no Figma Make, por exemplo. Então, tudo isso são personas que, mesmo sendo software, lembrando que personas são papéis, tá? Não está relacionado a pessoas. Então, é importante. Uma família pode ser um persona. Então, é importante você considerar esses personas como sendo papéis, tá? Então, você definir, claro, quem são esses papéis é importante. Depois disso, as iniciativas alinhadas ao movimento estratégico da companhia e do objetivo lá do problema, lá no começo. Então, note que eu não estou fazendo um checklist que não tem a combinação e consistência do processo. Eu estou trazendo tudo relacionado ao primeiro ponto, que é o problema. Tá? No quarto item, quem será impactado por essa decisão de mudança, né? Seja ela de um posicionamento estratégico, de marca, seja ela na hora de produzir esse material de letramento, ou seja ela na hora de desenvolver esse sistema. Quem serão os impactados? Como eles vão dar o feedback se isso está bom ou não está? Né? Como a Yara colocou, quem vai receber e acompanhar esses clientes ou esses colaboradores? Tá? Então, essas reflexões e perguntas são importantes de serem feitas. Logo depois a gente pensa, bom, o termo top-down, né, é quando a liderança decide uma coisa e a gente tem que obedecer. Então é um termo bem comum no meio de companhias, né? Então, mas vem cá, a liderança está patrocinando esse projeto? Você está fazendo por conta ou você quer impressionar ou você já sabe? Você fez um alinhamento com a diretoria, está fazendo um rolê de repente, inovar por conta própria e está alinhado com eles que eles vão topar, porque se eles não toparem, o top-down de declinagem do seu projeto vai acontecer. Então, o primeiro passo é muito importante de você ter esse alinhamento com quem está financiando também esse projeto, e não só financiando, mas garantindo com que ele seja executável dentro da empresa, seja ele uma empresa familiar, uma big company ou uma startup. É importante ter essa definição muito bem clara. Por quê? Porque você vai acabar tendo suporte. Então, se você tiver o suporte, o apoio dessa diretoria, desses familiares ou desses colegas de trabalho em conjunto, se todo mundo entendeu por que esse projeto, produto ou serviço está sendo resolvido de forma objetiva e transparente, a aceitação disso, né, vai ser muito mais tranquila. Maquiavel, por exemplo, já dizia, né, em um ambiente de implantação, seja ele de marca, sistema ou materiais de letramento, você só pode resolver a entrega de 3 formas. Ou a influência acontece pela como é que eu vou dizer, a afinidade com as pessoas, ou pelo resultado ou pela força. Então, veja, são 3 pilares, é uma tríade aí. Ou é pela influência de afinidade, ou é pelo resultado que você deu, ou seja, métricas no rolê, importante, ou pela força, ou seja, não, eu sou o diretor, eu que mando, faz ou não faz. Então, entende? Então, você tem que saber desse jogo de cintura entre, digamos, transitar entre esses 3 pilares. Tá? E aí, na sequência, a gente vai para o 6º ponto, que são os riscos avaliados, né? Vem cá, e se der ruim? E se der problema? E se o servidor cair? E se a AWS parar de funcionar? E se o GPT também parar? Como é que
tal plano de contingência, o tal do plano fallback, né? Que é o plano de contingência. Cadê? Existe? Foi pensado? É o tal do backup, né? É importante pensar nele também e considerar ele como um plano B chaveado, tipo, ó, parou ali, tem aqui, parou aqui, tem acolá. Então é importante ter um plano A, B e C, de repente, tá? Seria bem interessante. E por falar em plano, vamos ao 7º ponto, que é, existe um plano formal dessa implementação, ou seja, um passo a passo, existe um cronograma, existe uma sequência de entregas e de conquistas, tá? Durante esse processo. Então, assim, de novo, a gente reforça, não foque no resultado final, curta a jornada. A jornada, ela é conquistas diárias, ela vai acontecendo todo dia, toda semana, toda quinzena e todo mês. No final, você vai olhar para o final, nossa, já chegamos no final? Eu nem percebi, porque eu curti tanto a jornada, eu vibrei a cada entrega, a cada pacotinho de entrega, a cada postzinho engajado, a cada viralização de cada conteúdo, de cada carrossel, né? E aí eu nem percebi que já estava no final e que eu tenho que agora montar um segundo plano. É o quê? A sustentável, a parte sustentável do rolê, que é o que a gente está tentando implantar por aqui. Ah, legal. E por falar em sustentável, as equipes estão preparadas para usar IA nesse processo e não ficarem estafadas, não ficarem cansadas ou, de repente, considerarem de forma inteligente, repassarem algumas atividades repetitivas no processo para elas terem mais tempo para ajudar a pensar na sustentação? Então, fica essa reflexão, tá? Na produtividade, é importante a gente considerar o que a gente vai ganhar de tempo na hora de implantar e o que a gente vai fazer de tempo, aliás, o que a gente vai fazer com o tempo livre. E esse tempo livre que a gente ganha na produtividade, ele tem que ser aplicado na parte estratégica, usando a inteligência do pensamento crítico. Ou seja, usando a inteligência estratégica de negócio, porque negócio, como já dito em uma live anterior que eu fiz essa semana, ela é a alma do negócio, ou seja, a estratégia e a parte de regra de negócio é o que manda, é o que fatura, é o que direciona, é o que acerta. Então, se você fizer uma marca só para fazer algo bonitinho, sem isso estar comunicando a intenção da marca com relação a alcançar aquele faturamento, não vai dar certo, tá? Bom, considerando então que passamos pelo item 8, vamos ao 9. Existe controle para garantir essa qualidade e segurança dessa entrega começo, meio e fim? Está passando na LGPD? Será que está alinhado com compliance? Será que tem rastreabilidade e auditabilidade na parte de ISO, na hora de repente, sofrer uma auditoria? Será que a gente consegue responder toda a auditoria? Então, esses pontos são importantes de serem pensados e considerados também nesse processo. Bom, já que a gente está falando de retorno e respostas, e o ROI, o retorno sobre o investimento, que é a resposta de regra do negócio, se deu certo ou não. Está metrificado, está mensurável? Eu consigo medir se essa solução ou marca está respondendo os clientes do jeito que ela previa ser respondida, e ela está automaticamente aumentando o ciclo de vida ou aumentando o LTV do cliente, né? Então, assim, é importante a gente medir se está dando certo. Se não dá, a gente vai para o plano de contingência. A gente baixa a régua, ajusta e sobe de novo, que é o processo iterativo. A gente faz o incremento do que deu errado, tirando o que deu errado e implantando, retestando o que de repente, mantendo o que deu certo e retestando o que não deu certo, para ver se de repente acerta, e vai fazendo ali a calibração de trilha das entregas, né? E aí a pergunta é, se a gente tem uma trilha de entrega, será que a gente aprendeu com esse ajuste de iteração? Será que a gente aprendeu com esses erros? É importante também, né? Será que a gente não teve aprendizado ou só um desvio de medo de arriscar? Tem que mensurar isso, né? Para mensurar isso é um risco, é para evitar um problema, como a Yara colocou no começo da conversa. É para evitar um problema de
investir 550 mil em faturamento ali, em campanha, ter 50 mil excedente do que ganhou? Ou é realmente só uma insegurança de repente, voar e alcançar 1 milhão em faturamento? Né? Então, tem que entender e analisar onde que está essa linha de aprendizado. Tá? É importante também. E aí, lembrando, se a gente curte a jornada, a gente garante e nem percebe o quê? O sucesso. Né? E, principalmente, para ser sustentável, precisa ser ético e responsável. Então, a gente tem esse sucesso sem deixar, tratando bem os dados dos clientes, mantendo a confidencialidade, anonimização. Então, a gente não precisa ter o sistema ou a marca comunicando um viés de confirmação, quebrando regras de diversidade, quebrando regras de saúde mental, como a NR1 está aí, está batendo aí, a NR1 está batendo na porta de todo mundo. Será que está dentro? Será que a gente está considerando? A gente vê aí nas matérias as Big Techs tomando processo por causa de uma rolagem infinita. Será que a interface foi pensada em não viciar o usuário, que era realmente o uso sustentável e responsável, de garantir para que o cliente consiga usar, mas com moderação, né? Por exemplo, o pessoal, no caso de uso de IA, o pessoal reclama muito dos modelos trancarem por um período e depois falarem para você voltar depois, né? Isso é muito comum nas ferramentas. Você se empolga ali, e é um problema isso, porque neurologicamente falando, quando a gente vai fazendo e vai dando certo e vai conseguindo, a gente vai dando para o cérebro doses de recompensa, e se você não controlar, você fica viciado, é que nem videogame, né? E aí o que acontece? É legal o modelo, essa ou aquela ideia, ou modelo, seja Cloud, Codex ou Gemini e assim por diante, dá um break em você, fala, não, dá um tempinho, me dá um intervalo aí, volta daqui 24 horas, volta daqui 6 horas, volta daqui 12 horas. Porque é um jeito de te trancar e tá aí relacionado a um pouco também da responsabilidade de não deixar o usuário dependente e viciado nessas entregas instantâneas ou, né, irresponsáveis ali, se você ficar, né, bitolado ali em, de repente, fazer acontecer tudo de uma vez. Então, é importante. Então, o pessoal reclama um pouquinho disso, mas tem um pouquinho de responsabilidade nesse processo, tá? Então é isso, eu acho que, Yara, a gente passou nas trilhas, viu detalhes com exemplos de cada uma das etapas, e aí eu queria que você me complementasse aí o que, de repente, dessas etapas, o que mais costuma dar errado na etapa de implantar uma marca sem esses cuidados. Nossa, vamos lá. A gente tem alguns pontos aqui que eu acho que acaba fazendo tem bastante ruído. O que você trouxe sobre a questão da liderança acontece e isso atrapalha muito, principalmente quando a gente está falando de fazer posicionamento de marcas de produtos, né? Uhum. Então, assim, uma marca que começou a vender um cremezinho. Essa marca começou a vender esse creme, ela precisa fazer um posicionamento de marca do creme. Né? Então, a gente vê isso muito quando tem vários pequenos produtos, assim, e isso muitas vezes é exigido uma velocidade, às vezes, ou quebras de processos que precisariam acontecer e depois cobrado também, né? Então, assim, quem trabalha direto com marcas maiores precisa exatamente desse jogo de cintura que você falou e conseguir trabalhar junto com isso de uma forma onde o líder ele entenda que o tempo dele não está sendo perdido, que o dinheiro que ele está colocando ali naquele momento depois vai ter um retorno maior. Sim, é o ROI, né? Exatamente. Eu vou voltar, dar uma pulada aqui no ROI, que você estava falando e eu fiquei pensando assim, da necessidade que tem, e é isso a gente já vê, por exemplo, muito em marcas principalmente pessoais, de as pessoas falharem em impor metas de ROI. A gente precisa colocar meta de ROI, meta de venda, tem que ter esses movimentos, principalmente para acontecer o que o Ed estava falando, que o processo. Então a gente vai ganhando, a gente vai tendo momentos, pequenos momentos de alegria, de recompensas, de fiz, de entreguei, não só em terminei um projetinho,
Mas assim, eu fiz uma meta de X ali de retorno e eu já consegui 10% dessa meta. Olha Uhum. que legal! Então, a meta do ROI ela é muito importante para poder dar gás. Porque quando você não tem dois problemas aí. Um é, quanto é que você realmente pretende vender? Tipo, Uhum. você tá de boa mesmo, assim, bom vivan? Então, isso já é um problema, porque você não tem um mapa de direcionamento. E o outro problema é a sensação de que você nunca chega lá. Porque você Uhum. não tem meta, você não tem um objetivo, então você também não consegue ir comemorando, né? Acompanhando, né? E acompanhando essas conquistas. Então, para a gente metrificar, a gente precisa de metas. E por último, eu vou voltar no plano formal de implementação, que tem bastante do que eu comentei, de que, né, quais são os passos que precisam passar e como deve ser feito. E no posicionamento de marca e na venda dentro do marketing digital e afins, Uhum. é muito comum que as pessoas pulem esse planejamento e elas só comecem a atuar. E aí volta. Aí você volta, que você fala, meu Uhum. Deus, não fiz tal coisa. Então aí você vai e fala, meu Deus, esqueci do Linktree, eu tô mandando as pessoas clicarem no link. Então, essas pequenas coisas que acabam fazendo com que um processo que poderia ser mais enxuto mesmo, Sim. ele acaba sendo maior porque as pessoas elas têm um pouco de dificuldade com o backstage, tem um pouco de dificuldade de fazer as coisas na base, com mais tranquilidade. Então, assim, vai lá, desenha o processo. Uhum. E depois, quando a gente chega no 11, a gente às vezes redesenha e tá tudo bem. Tá Porque tudo bem, você vê então. que, nossa, mesmo desenhando, eu esqueci tal coisa, ou Isso. surgiu uma coisa nova, e isso Uhum. tá ótimo, isso tá tudo bem. O problema é pular esse desenho, Uhum. e aí você fica toda hora, né, voltando. E aí você cansa, né? Exato. Voltamos ao processo do burnout. Exato, aí passa a não ser sustentável, ou seja, você fica Exatamente. cansado com o projeto, você fica irritado com o projeto, você perde, né, com perdão da palavra, o tesão por ele, você fala: "Não, estava tão legal no começo, agora está tão chato de manter", né, e aí você pega Exatamente. e vai para outro, cria outro projeto, outra marca, outra, né, ou de repente abandona esse cliente, para de dar atenção para esse cliente devida, né, Uhum. não cumprindo a responsabilidade de sustentação daquela marca que, lembrando, esse cliente pode depois ser um cara que vai, um cara no sentido de persona, né, pode ser um cliente em potencial de te indicar depois, então não cuidar dele, não ter o carinho do pós-venda, é importante, tem que ter, né, e Com ter certeza. esse gás e essa energia é importante, e aprender com isso, tanto os acertos quanto os erros, para que num futuro, num próximo cliente, você já escale melhor o seu processo, é importante. Perfeito, E perfeito, agora, Gabriela. a gente consegue consolidar isso em uma revisão, Ziara? Nossa, fazer uma revisão geral disso? Acho que o Acho que sim. próximo, acho que o próximo sim, né? Ah, legal, olha aí, É próximos passos, isso, temos aí uma revisão. exatamente. Eu acho que assim, é muito importante a gente, primeiro, comecem a colocar em prática. Acho que a gente sempre fala disso aqui, né? De assim, não é sobre pular etapas, mas é sobre pôr em prática o que você está escutando. Quando o Ed Perfeito. estava falando da questão da inteligência artificial mandando toda hora a resposta rápida, fiquei pensando um pouco nisso, que eu tive um período que a minha psicóloga falou assim, dá uma parada, porque o meu cérebro estava muito, muito rápido. E ao mesmo tempo eu não estava concluindo as coisas. Isso acontece também quando a gente começa a estudar muito. Você Uhum. fica só, tipo assim, absorvendo. Você está num processo de absorção. Então, Sim, absorva bem, mas também coloque em prática. Começa a exato. colocar em prática, começa a fazer os testes. Dá uma olhada no próximo slide a gente vai ter, eu vou até colocar ele aqui, tem tanto o LinkedIn, o QR Code para o e-book do Ed, quanto um QR Code para entrar também lá no meu LinkedIn. Então, dá uma olhada nessas dicas de como que a gente pode colocar em prática as coisas. E comenta, sempre comente aqui. E coloque também ideias, porque às vezes a gente acaba criando novos temas de acordo com o comentário de vocês.
E a gente tá no 7º, né? É a nossa 7ª live. E essa temporada ela vai ter mais 3 vídeos. Então aproveitem essas pepitas de ouro, como diz o Ed, que a gente tá trazendo para cá. Exatamente. A gente conta com o seu comentário, conta com a sua colaboração, segue à disposição nos canais digitais que a gente está implantando em termos de disponibilizar mais materiais complementares e contando sempre com a sua participação. É isso, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.